Muita gente acha que pilotar é acelerar a moto, raspar o joelho no chão, frear, sei lá o que, dar grau. Só que essas pessoas esquecem, além de ser crime, né, dar grau, esquecem do dia a dia. Pilotar no trânsito, ir e voltar para casa do trabalho. 51% dos acidentes são indo e voltando para o trabalho. Ou voltando, né? Por quê? Porque a pessoa passa ali todo dia. Ela esquece que o dia a dia é interferido por várias pessoas no trânsito. E quando a gente esquece do dia a dia, quando a gente abaixa a guarda, quando a gente faz tudo no automático, aí o problema acontece. Já quer falar aqui no comentário se você é piloto de dia a dia ou se você é piloto de final de semana? Não tem problema nenhum, cada um com seu objetivo, mas só para identificar o público nosso aqui mesmo. E esse quadro aqui, a gente responde alguma das perguntas dos nossos seguidores. E hoje nós vamos falar sobre estacionar a moto para ela no dia a dia em si. Se você já faz isso frequentemente, às vezes uma dica de segurança vai ajudar você. Vamos falar sobre scooter também, porque tem uma diferença, mas também algumas igualdades em outras motos. Sobre descida mais íngreme, freio, terceiro freio da moto. Para quem não me conhece, sou Jader, instrutor aqui da Academia de Moto. Eu fui formado no Exército Brasileiro, motociclista militar, também conhecido como batedor. Fiz centenas de escoltas aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade. E o foco de quem faz escolta não é performance, não é chegar mais rápido. Às vezes é o mesmo objetivo que o seu. E fazer o que tem que fazer e voltar para casa. No nosso caso era a missão, no seu caso pode ser economizar dinheiro, pode ser chegar mais rápido, pode ser só realizar um sonho de infância, e é isso que a gente ajuda aqui nesse canal, na Academia de Moto. Então vamos para a pergunta número 1. Sobre estacionar, tenho medo de cair. Tem algum método para ajudar? Minha moto é grande e pesada. Quando tenho que estacionar, é um horror. Tenho que pedir ajuda para alguém. Então temos métodos sim para estacionar. E não falar só disso nessa pergunta, não. Eu vou falar sobre algumas coisas do dia a dia. E inclusive para você não ser roubado, para evitar ser roubado em si. Mas estacionar, a gente fala primeiro em porta aberta, porta fechada. Porta fechada é desse jeito que está aqui agora. Isso é uma própria invenção de segurança da própria moto. E porta aberta é quando o guidão está para a direita. Eu vou até mostrar aqui para vocês ao vivo. Se você empurra a moto aqui, ela até desliza. Isso por causa desse sistema de segurança que eu falei com você. Se você deixar uma porta aberta e empurra a moto, o pezinho, ele pode... Ah, tá. Olha lá, ó. Tá vendo o pezinho se desfazendo? Até parar aqui, né? Pra moto não cair também. Então, essa é a primeira coisa quando vai parar a moto. Porta fechada, ao vivo. A segunda é, você tem que pensar sobre inclinação. Então, aqui é uma reta. Se tiver para cima, se tiver para baixo, é para o lado, para o outro, tem alguma forma para parar. Geralmente, eu paro a moto para cima, independente de qual seja o lado, para cima e tombando também para o lado um pouco de cima. Não pode ser muito assim, vamos pôr a subida aqui, né? Para a moto de lado, porque senão o pezinho nem funciona, o descanso. A moto fica em pé e assim ela pode cair. Por isso que eu paro ela um pouco mais para cima em subida, descida. E você tem que identificar onde você geralmente para. Uma coisa que eu fiz assim que eu tirei carteira, eu ia para casa da minha avó e eu sabia que era uma descida. Eu falei, cara, se eu tiver que parar a moto na descida, como que eu vou parar? Fudeu. Eu pensei isso lá na época, né? Joguei no YouTube como parar a moto. Aí eu vi um camarada que tinha filmado ali com a câmera no capacete. Ele executou o movimento, parou para cima, desceu da moto, né? Eu fiz igual. E depois que descer, você testar a moto também, dá uma empurrada ali, verifica. Tem moto que trava o guidão para a esquerda, tem moto que trava o guidão para a direita. Mas de toda forma, esse sistema de segurança para a esquerda, porta fechada. E além disso, eu também falo para deixar a segurança. Então tem duas motos, uma sem nada e uma com segurança. Acho que o camarada vai roubar qual? O camarada que eu falo é o vagabundo na rua aí. Provavelmente ele vai roubar a que seja sem segurança. Porque isso tem que ser rápido, tem que ser... ele não pode demorar muito tempo, senão o pessoal percebe que ele tá roubando. Então eu coloco normalmente um cadeado na frente, no freadiço eu coloco um cadeado. Às vezes ali, quando aquela corrente assim, eu passo na roda de trás e na moto para mim dito. Se acelerar, pode ser que quebre? Pode ser que quebre. Mas duas seguranças, ele vendo aquilo, às vezes tem a de guidão ali também, de trava, de acelerador, de freio, se você colocar 3 travas. O camarada vai olhar isso tudo, provavelmente ele vai ir para a próxima que seja mais fácil em si. E eu falo isso por experiência própria. Já parei a moto em frente ao hospital, fui e voltei. Quando eu voltei, a moto não estava lá mais. Eu não tinha levado o cadeado nesse dia. Então eu tinha 3 XRS paradas, a minha era XRE na época. Nenhuma das 3 estava lá mais quando eu voltei. Triste isso, inclusive. Aí rastreador, seguro de moto, etc. Achamos no final das contas. Se você tem alguma dúvida de moto e quer que sua pergunta seja respondida, a gente faz ou pela rede social, né, mandando lá, comentando lá, ou aqui mesmo no YouTube. Você pode seguir e comentar lá, você pode comentar aqui que a gente vai responder a sua pergunta sim. E a próxima pergunta é, pilotar scooter é o mesmo que normal?
automática em si, né? Ele colocou aquelas elétricas, mas é bicicleta, né? Vou falar da automática, a moto em si, motoneta, e qual que é a diferença, qual que é a igualdade das motos comuns. Tem uma técnica que tanto a automática quanto a manual tem que aprender a usar, sugestão que aprenda, né? Aí tá com você. Que é literalmente o acelerar e desacelerar. Somente isso. Se você está com uma moto manual, de segunda marcha ali, você acelera e desacelera, você vai ver que quando acelerar, a moto levanta. Quando desacelera, a moto tomba. Acelera, desacelera, acelera, desacelera. Isso é uma prática para você usar no dia a dia de controle de moto. Então faz em baixa velocidade e depois aumenta, claro. E essa é a forma, inclusive, de você reduzir a marcha da sua motoneta ali automática, né? Para quem é manual, é um controle mais cerrado, mais próximo da sua moto. E para quem é automático, é a forma que você tem de controlar. Porque já que você não tem embreagem, que ajuda muito a controlar sua moto, esse acelerar e desacelerar é uma forma prática de você literalmente controlar, saber, conseguir fazer. Eu quero fazer isso com a moto, fazer. Eu quero fazer aquilo com a moto, fazer. Essa é uma das formas. E fazer isso no trânsito, por que que ajuda? Porque o trânsito é para você, para os outros. Já parou para perceber que pilotar é você, moto e trânsito? E se a gente olha a nossa moto, se a gente aprende a pilotar, a gente vai conseguir, consequentemente, estar num trânsito melhor. E é isso que a gente defende aqui na Academia de Moto. Nosso lema devagar e sempre é para você ir, faz o que tem que fazer e volta. A gente não tá postando uma corrida, a gente não é atleta. Não sei vocês, né? Pelo menos eu. Eu só quero ir, fazer o que eu tenho que fazer e voltar. Receber um café, gravar um vídeo, voltar para minha casa tranquilo. Para espalhar essa mensagem, curte esse vídeo aqui. Se você tiver no celular, tem um botão hypar que você ajuda a mandar o canal lá pro alto pra gente divulgar isso para mais pessoas e mais pessoas conseguirem fazer e ter um trânsito melhor para todos nós também. Vamos para a terceira pergunta, mas antes de eu terminar de tomar meu café. E a terceira pergunta aqui, na verdade, é dificuldade, né? Petição para você fazer um vídeo sobre descida íngreme. Tenho pavor de descer o morro. Observação, moro em morro. Ou seja, quase não saio de moto por isso. Olha como é que é triste isso daqui. Você comprar a moto para economizar tempo, por sonho. E você ter medo de conseguir sair de casa por uma falha técnica, porque a autoescola não ensina. E é para isso que a gente está aqui, inclusive, né? Para ajudar tanto vocês quanto a gente mesmo. A gente aprende muito com vocês. Então, descida. Eu também, no meu primeiro apartamento que eu tive moto, eu subia a rampa e tinha que virar, era uma descida. E eu tive medo disso também. Na época eu não sabia falar, cara, o que eu vou fazer? Eu fui aos poucos e eu consegui dar pé ali. Eu vi que inclusive para um lado dava mais pé do que para o outro lado, já que é uma descida, né? Então eu apoiei nisso. Um dia eu testei, inclusive, com o peso da moto, até onde eu conseguia segurar. Não foi demais, né? Por motivos óbvios ali, não tinha ninguém para ajudar na hora se eu cair. E descida nessa situação, eu gosto de dividir em duas fases, preto no branco. Não tem o tom de cinza ali, não tem meio termo. Você está de lado no morro. De lado no morro assim até, né? E você quer virar. Você tem duas, gol no gol, vai ou não vai? Tá de lado. Se você parar no meio do caminho, tem uma coisa chamada gravidade, que ela vai te derrubar. Então daqui de lado, que você está apoiando sua perna, você tem que fazer um movimento único para estar de frente. E aí sim você está de frente para o morro. Que aí você não vai cair, a moto vai deslocar, que ela foi feita para isso. Aí a segunda parte é saber controlar a moto no morro. E aí entra o freio motor, o nosso terceiro freio da moto. Se você não sabe sobre os 3 freios em si, inclusive, eu vou deixar no vídeo no final desse daqui, falando sobre os 3 freios. Mas fique até o final pra gente terminar de falar esse assunto aqui de morro. Então tô com a moto, tenho um controle total ali de onde eu estou. E também treinei no morro, tenho um controle total do freio motor. Se precisar descer de primeira, você desce de primeira. A moto tá gritando demais, freio da frente. Por que não freio de trás? Porque a moto já está descendo. A tendência do peso é ir para frente. A tendência do pneu de trás é sair do chão. Se você aperta o freio de trás, inclusive, a roda pode travar no ar. E acontece derrapar, você desesperar. Então o freio da frente ele é um pouco mais eficiente na descida. Treinou aqui, tá no controle da moto. Treinou de frente, tá nesse controle. O morro é muito longo, você quer desenvolver um pouco mais, joga a segunda, continua freio da frente. Não, o morro muito forte. Primeira, freio da frente, não tem problema nenhum. Sugestão. Em outros morros ali, menos íngremes, perto no seu bairro, onde você for, treina parar no meio do morro. Tá descendo ali, você precisou parar, para pra esquerda.
Por quê? Porque o pé direito está no freio traseiro ainda. Então para a esquerda. Se você está aqui, vai parar a moto, quiser jogar a cabeça um pouco para o lado, automaticamente o seu pé vai também. Quiser praticar isso num morro menos íngreme primeiro, pode sim. Precisa? Não precisa. Mas se você praticar, se um dia vier a urgência de você parar no meio do morro, você vai conseguir, vai ter praticado antes. Então parece bobeira, parece simples, mas é coisa que a gente não atenta. Se um dia tá naquela de, eu sempre desço aqui de boa, tá, mas você precisa parar um dia. Lembra, joga a cabeça pro lado, automaticamente o corpo e a moto vai pesar pro lado. E o pé de trás no freio de trás, porque você vai estar parando em si. Então tem uma prática sim a se fazer. E eu falei de descer o morro, mas também tem a situação de subir morro. E nesse caso a gente precisa aprender a controlar muito bem a nossa moto. Literalmente o controle é para quem dirige carro ali, tem um controle de embreagem, a moto também tem. A gente chama isso de tracionamento, que é literalmente achar o ponto da embreagem, acelerar e usar o freio de trás. É essa técnica que a gente usa literalmente para controlar 100% das motos. No curso do batedor a gente faz a pista de baixa velocidade 100% com essa técnica de tracionamento. E isso daqui eu vou deixar no próximo vídeo para vocês, que é o controle 100% da sua moto. Parou no morro, tem que arrancar. Você tem que arrancar com o freio de trás e com o freio da... Falei errado, né? O freio de trás e com o freio da frente. E isso é prática. Eu vou falar isso nesse próximo vídeo que eu vou deixar aparecendo aqui pra gente. Devagar e sempre.